pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 16. Pelos frutos. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nós, enquanto espírito em plena jornada, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 7, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos de autoavaliação, de autojulgamento. Precisamos observarmos-nos a nós mesmos. Nós temos o hábito de observar a vida do próximo, as ações do próximo, as atitudes do próximo, e até condenamos, julgamos e condenamos muitas vezes. Mas e as nossas ações? E as nossas atitudes? E as nossas ações? Então precisamos observar que frutos estamos dando, que colaboração estamos gerando para o bem geral, e não para o bem individual, não para o interesse pessoal. Nós precisamos pensar no bem geral. Ora, no momento em que começamos a nos preocuparmos com os frutos, com as consequências dos nossos atos, das nossas ações, começamos a pensar, a meditar no que falamos, no que fazemos, em nossas atitudes, em nossas ações, e buscando, inclusive, coibir situações que possam prejudicar
o ambiente onde estamos ou as pessoas com as quais convivemos, e, pelo contrário, ainda buscamos fazer alguma coisa em benefício de terceiros, evidentemente que poderemos avaliar a nós mesmos pelos nossos próprios frutos. Jesus chama a atenção da humanidade, mostrando que o cristão será conhecido e a própria doutrina cristã, vivida e pregada e movimentada pelos frutos que possa dar. Surgirão muitas doutrinas dentro do cristianismo porque são interpretações humanas. Mas ele diz o quê? Pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore má não pode dar bom fruto. E a árvore boa também não pode dar mau fruto. Ora, pelos frutos nós conhecemos a árvore. E toda árvore que o meu pai não plantou será arrancada. Mas observemos, ele não está falando das pessoas. Ele está falando das doutrinas, daquilo que movimentamos dentro dos ensinamentos cristãos. Nós, enquanto espíritas, temos que ampliar a nossa vigilância e agirmos com o máximo de cuidado sobre o que falamos, sobre como falamos, mas principalmente o que estamos fazendo, porque pelos frutos os conhecereis, diz ele, ou seja, pelas ações, pelos atos nossos, nós estaremos divulgando o Evangelho à luz do Espírito numa verdade maior, se nossas ações, nossos atos estiverem de acordo com o que falamos. Porque de nada adianta falar do Evangelho, falar de Jesus, e até pregar, tem gente que prega, que fala, né? De maneira para a multidão, mas se não exemplificarmos, quem nos conhece pessoalmente vai rir. Aí ele fala isso, mas não faz. Então nós temos que criar um esforço grande para movimentarmos ações verdadeiras naquilo que divulgamos, naquilo que propagamos e falamos do Evangelho à luz do Espírito. Nós necessitamos da instrução espiritual. E para conseguirmos a instrução espiritual, nós temos a literatura espírita. Ora, a literatura espírita não é dos espíritas. A literatura espírita é de toda a humanidade. Quem quiser pode chegar, quem quiser pode buscar, quem quiser pode ler, pode estudar e pode aplicar. Ah, mas eu sou da Igreja Católica Romana, outra é da Igreja Presbiteriana, outra é da Igreja Batista, outra é da Igreja... Mas, no final, outro é muçulmano, outro é judeu, não importa. A pessoa pode buscar na literatura espírita a instrução espiritual, porque a literatura espírita vai falar do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual. Como que se dá a reencarnação, a desencarnação, as consequências das nossas ações, dos nossos atos, o resultado, a herança dos atos. Ora, isso é extraordinário, porque facilita a nossa movimentação agora com a preocupação, inclusive, da herança que teremos no futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros dos atos, de nossos atos. Ora, com esse conhecimento, evidentemente que nós seremos mais cuidadosos. E o Espiritismo vai falar do mundo espiritual, mas não é homem nenhum que está falando, são os próprios espíritos. É bom que entendamos isto. Quando o Chico Xavier era entrevistado, conversando, falando sobre os livros, ele dizia: esses livros não são meus, são dos espíritos. Ele transferia todo o mérito do conteúdo do livro, do conteúdo da mensagem espírita, psicografada por ele, para os espíritos.
e com justa razão, porque de fato ele era apenas um médium. Mas observemos que médium exemplificou a humildade, o trabalho na mediunidade com Jesus sem nenhum interesse pessoal. Então, Chico Xavier é respeitado pelos religiosos, pelos não religiosos e até por quem não está acreditando em nada, porque ele movimenta exemplificação, ou seja, ele dá frutos de estímulo para que a pessoa possa acreditar. Por quê? Porque ele exemplifica o que os espíritos falaram através dele. Ele procura viver os ensinamentos dos espíritos. Não é nenhuma idolatria ao Chico Xavier, é uma realidade, porque imaginemos, alguém trabalha 70 anos na mediunidade com Jesus, sem nenhum interesse de dinheiro, porque ele vivia às custas dele, do trabalho dele como funcionário público do Ministério da Agricultura. E depois se aposentou. Mas todo o direito autoral dos livros era doado para instituições de caridade. Às vezes, instituições que nem eram espíritas. Instituições, por exemplo, às vezes um hospital, uma creche, alguma situação lá que ele percebia que estava precisando de ajuda e alguém falava com ele, ele doava o direito autoral. Ora, isso é algo extraordinário para exemplificar o quanto nós temos que dar frutos, mas dentro de uma realidade palpável. Não é só falar, 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 falar. Nós temos que saber e fazer. Falar porque sabemos, mas fazer é mais importante do que saber. Porque se a pessoa sabe e não faz, também não adianta. É preciso falar, é preciso saber, mas é necessário, muito necessário, fazer, exemplificar o que falamos. Ora, nós precisamos saber sobre a vida no mundo espiritual. E a literatura espírita é riquíssima, vai trazer mensagens dos próprios espíritos que, estando no mundo espiritual, falam sobre a vida no mundo espiritual com detalhes. E, como nós falávamos, por meio do Chico Xavier, por meio da mediunidade. Mas não era o Chico Xavier. E ele dizia: esses livros não são meus, são dos espíritos. Sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, com toda a humildade, com todo o trabalho de caridade, de tolerância, de paciência. Ora, nós precisamos observar os frutos da mediunidade e precisamos trabalhar para que possamos também, de alguma forma, colaborar com a fome de espiritualidade que a humanidade carrega. Todos somos famintos por esse sagrado alimento que é a instrução espiritual. A instrução espiritual vai ajudar a todos nós no equilíbrio moral, no equilíbrio de convivência social. E vamos privilegiar o amai-vos uns aos outros, porque se nós torcermos tudo que Jesus falou, espremermos com toda a força possível, vai escorrer por entre as nossas mãos o amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ora, somente o amor ao próximo é capaz de substituir tudo que foi falado até a vinda dele, inclusive os 10 mandamentos, todos os mandamentos, todos os profetas. Por quê? Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não engana, não dá falso testemunho, quem ama honra pai e honra mãe, quem ama ajuda, socorre, ampara e não prejudica ninguém. Quem ama só faz o bem. Então, o mandamento maior é o amai-vos. Ora, mas nós precisamos, sabendo disto, aplicar em nossas ações, em nossas palavras, porque pelos frutos
Os conhecereis. Ora, é pelos frutos, não é pela palavra. Ora, mas a palavra é importante, mas nós temos que falar e fazer. Não basta só falar. No ambiente, por exemplo, da família, no ambiente consanguíneo, as pessoas nos conhecem desde a infância. Ora, mas nós podemos mudar. Mas para que seja ratificada a nossa mudança, nós teremos que exemplificar com atos, com ações do bem, do amor, do perdão, da humildade, da caridade, da bondade. Ora, se nós exemplificamos o que falamos, nós seremos respeitados, nós seremos ouvidos. Importante que possamos falar, mas é mais importante ainda que possamos exemplificar o que falamos. Do contrário, a nossa fala é apenas uma palavra que o vento vai levar. Nós, como falávamos, precisamos buscar a instrução espiritual, porque pelas nossas ações seremos conhecidos. Diz o Emmanuel, repetiremos nós. Disse o Mestre, pelos frutos os conhecereis. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetimos nós. Mas parece uma coisa simples, uma bobagem. Por que falar sobre isso? Por que fazer um vídeo falando sobre isso? Nós precisamos nos preocuparmos que fruto estamos dando. E que fruto também está dando a doutrina que professamos. Nós precisamos reconhecer que pelos frutos os conhecereis, ou seja, pelas nossas ações seremos conhecidos. Maravilha que possamos exemplificar a humildade, a paciência, o perdão, principalmente junto no ambiente da família, no ambiente do trabalho, porque nós seremos compreendidos e seremos, inclusive, ouvidos. Alguém vai prestar atenção no que nós estaremos falando, mas mais ainda pelo que exemplificamos nas ações, nos atos.